Chegamos à questão de número 3 da prova discursiva da FUVEST do ano de 2019. Uma questão excelente, uma questão que cobra a parte de código genético, o mecanismo de tradução. Você compreender, por exemplo, de que maneira os RNAs mensageiros, que são os transcritos, os produtos da transcrição dos genes, como é que eles sofrem tradução nos ribossomos. Você sabe que para que esse mecanismo aconteça, você tem uma tabela de códons, e essa tabela de códons ela te apresenta quais aminoácidos serão traduzidos a partir de cada trinca de códons, tá? Então, uma questão boa, uma questão interessante, e vamos debater um pouquinho a respeito do enunciado dela. Um trecho de sequência normal, ó, ele fala que esse trecho aqui é a sequência normal, certo? É a sequência normal, grifem isso. De aminoácidos de uma enzima ativa. Então essa vai ser quem, gente? A enzima ativa. É codificado pelo RNA mensageiro. Então esse RNA mensageiro aqui, aliás, por que você sabe que ele é um RNA? Porque ele tem a presença de uracila. E a uracila é uma base nitrogenada púrica ou pirimídica. Exatamente, é uma pirimídica. Essas pirimidinas, as bases púricas, elas têm 2 anéis heterocíclicos, enquanto que as pirimídicas apresentam apenas um anel heterocíclico. No caso da uracila, só tem um anel heterocíclico, tá certo? Ela é uma base pirimídica. Tendo uracila, é RNA. Esse é o RNA mensageiro que vai codificar a enzima ativa, certíssimo? Ele vai codificar a enzima ativa. Só que ele vai e diz assim, ó, uma mutação por perda de uma base, então ele já está dizendo que foi uma mutação por deleção, não houve substituição, houve a perda de uma base, provocou o aparecimento de uma enzima inativa. Então ele diz que houve uma mutação, essa mutação aconteceu por deleção, e essa mutação por deleção apresentava, nesse caso do trecho, uma sequência de aminoácidos. Ó, essa sequência que você observa aqui é, no caso, a sequência da enzima inativa. Perfeito, gente? Ó, da enzima inativa. Ah, Lázaro, e qual é a sequência, então, da enzima ativa? É isso que nós vamos descobrir. E aqui ele te disponibilizou o quadro, né, a tabela de códons, onde aqui você tem a primeira base, a segunda base e a terceira base. Aí você vai montando os códons para você saber qual aminoácido, respectivamente, configura-se em cada códon, beleza? Existem tabelas mais simples de serem avaliadas. Tem gente que tem dificuldade de ler essa tabela aqui. Tem tabelas que já vem a trinca e do lado qual é o aminoácido correspondente àquela trinca, né? Esse não, esse você tem que montar a trincazinha. Primeira base, segunda base, terceira base. Aí você vai encontrando as trincas e os aminoácidos correspondentes. Faremos juntos isso. Usando as informações da tabela de códons, item A, justifique a afirmação, o código genético é degenerado. Gente, o que é que significa afirmar que o código genético ele é degenerado? Vamos lá. Quando a gente fala de código genético, você sabe que o sistema de codificação dos seres vivos, ele se baseia num códon, em códons, na verdade, né? E os códons, eles são o quê? Trincas. São trincas. Todo códon, ele corresponde a uma trinca, certo? Então, é um sistema de codificação tríplice. Se é uma trinca, vamos lá, ó. Uma posição, né? Outra posição, terceira posição. Não são trincas? Perfeito isso? Então aqui você vai ter, ó, a primeira base nitrogenada, aqui você vai ter, ó, a segunda base nitrogenada e aqui você vai ter a terceira base nitrogenada. Tranquilo isso? Ótimo. Galera, me ajuda aqui. Quantas bases nitrogenadas podem, não estou dizendo que irão ao mesmo tempo, até porque não faz sentido, né? Mas quantas bases podem aparecer na primeira posição de um códon? Quantas bases? Exatamente, 4 bases. Ó, quais são as 4 bases nitrogenadas que podem aparecer na primeira posição de um códon?
pode aparecer uma adenina, pode aparecer uma uracila, pode aparecer uma citosina, pode aparecer uma guanina. Só não pode aparecer timina, já que nós estamos falando de RNA. Quantas bases podem aparecer na segunda posição? 4 também. Ah, por quê? Porque pode haver repetição. Nada impede, gente, que um códon seja uracila, uracila, uracila. Ou adenina, adenina, adenina. Ou citosina, guanina, citosina. Então pode haver repetição. Se pode haver repetição, quantas bases vão aparecer também na terceira posição? 4. Então os códons são sistemas tríplices, onde eu tenho 4 possibilidades de base para a primeira posição, 4 para a segunda, 4 para a terceira. Princípio multiplicativo, ó, princípio de contagem, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Qual é a conclusão que nós chegamos? Existem 64 códons possíveis, diferentes, tá? 64 trincas diferentes. Lázaro, por que existem 64 trincas diferentes? Porque o sistema de código genético ele é tríplice, ele se baseia em trincas. Baseando-se em trincas, eu tenho 64 possibilidades. Por quê? Porque numa trinca, podendo utilizar-se apenas de 4 bases e podendo haver repetição, eu vou ter 64 códons possíveis. Tranquilo até aqui? Gente, você se recorda que desses 64 códons, sempre vai ser o chamado códon de início. Esse códon de início, você chama de códon de start. Então sempre vai ter o códon de início. Quem é que lembra aí quem sempre é que vai ser esse códon de início? O A, o G. Então o AUG é o códon de início. Ele sempre vai codificar aqui aminoácido metionina. Então o ribossomo, ele necessita, pessoal, de uma orientação no processo de tradução. E quem é que dá essa orientação? Exatamente o códon de início, que é o AUG, que codifica um aminoácido, que é a chamada metionina, tá? Além do códon de start, do códon de início, o que vai existir também? Códons que vão determinar a parada. Ou seja, do mesmo jeito que o RNA mensageiro tem um códon que orienta o ribossomo a partir de que ponto ele inicia o processo de tradução, nós precisamos ter também códons que iniciam a parada, o stop do processo de tradução. Nesse caso, são 3, ó. 3 códons de término. Ou vamos dizer códons de stop, códons de parada. Quem lembra quais são esses 3 códons? São 3 códons de términos. Ó, UAG, UAG, UGA, UAA. Ó, essas 3 trincas, esses 3 códons, UAG, UGA e UAA, eles não codificam nenhum aminoácido. Na hora que um deles, porque não precisam ser os 3 ao mesmo tempo, mas na hora que um deles aparece, ele orienta o ribossomo que naquele ponto o processo de tradução se encerra. E encerrou-se o processo de tradução, a proteína está biosintetizada, tá certo? Então, olha, vamos lá. Sistema de código genético, ele é tríplice, existem 4 bases utilizadas, podendo haver repetição. Por isso que na totalidade o sistema de código são o quê? 64 códons. Dos 64, um deles é o códon de início, que é o AUG. Codifica exatamente quem? A metionina. Outros 3 códons são de término, stop. Eles não codificam nenhum aminoácido. Quando aparece um dos 3, serve única e exclusivamente para parar a tradução. Gente, se um códon é de início, 3 de término, quantos sobram? Exatamente, não são 64 na totalidade? Um é de início, 3 de término, sobra o quê? 60 códons. Ah, para quantos aminoácidos? Para quantos aminoácidos? Se o AUG já codifica a metionina, sobram 60 para 19. A totalidade não são 20 tipos diferentes de aminoácidos? Então, ó, 60 códons para codificar 19 aminoácidos. Certo? Qual é a conclusão que você chega? A partir disso aqui, ó. Se eu tenho 60 trincas
para codificar 19 aminoácidos apenas, você chega à conclusão que o mesmo aminoácido, ele pode ser codificado por trincas diferentes. Jamais o contrário. Imaginemos uma trinca AGU. AGU não vai codificar mais de um aminoácido, porque senão o ribossomo ficaria em dúvida. Você já imaginou? O ribossomo olha para uma trinca e lá aparece AGU. E ele não sabe se ali é um triptofano, se é um ácido glutâmico, se é uma valina. Aí não poderia. Mas trincas diferentes podem codificar o mesmo aminoácido. Isso é o que você chama de código degenerado, certo? Ó, você vai dizer o seguinte nessa informaçãozinha aqui, ó. Se eu tenho, ó, presta atenção, mais trincas do que aminoácidos no sistema de codificação da tradução dos seres vivos, eu vou ter, ó, o mesmo aminoácido, anota isso, ó, o mesmo aminoácido poderá ser traduzido por diferentes códons, por diferentes trincas, por diferentes códons. Isso é a definição de código degenerado. Então, por que que o código genético, ele é degenerado? Ele degenera porque o sistema é tríplice, e num sistema tríplice, se utilizando de 4 bases, eu vou ter 64 códons. Isso aqui é código genético, pessoal. Ó, eu posso então afirmar o seguinte: qual é a característica do código genético? Qual é a característica do código genético dos seres vivos? Ele é, ó, tríplice. Por que que ele é tríplice? Porque ele é um sistema que se baseia em 3 bases. Uma perguntinha interessante você poderia me fazer: Lázaro, por que que o código ele não é uma dupla? Por que que ele não foi constituído evolutivamente como uma dupla em vez de 3 bases? Por que que a cada 2 bases não é um aminoácido? Porque, vamos lá, me ajudem. Só existem 4 bases nitrogenadas, tá? Nos RNAs: adenina, uracila, citosina e guanina. 4. Se o sistema de codificação fosse dupla, certo? Eu só teria 4 possibilidades aqui, 4 possibilidades. Quanto é 4 vezes 4? 16. Eu só teria quantos códons? 16. Com 16 códons, não seria possível codificar os 20 diferentes tipos de aminoácidos, porque haveria menos. Se com 16 códons não é possível, o sistema tinha que ser o quê? Tríplice. O problema é que quando o sistema se torna tríplice, ele degenera. Lázaro, por que que quando o sistema se torna tríplice, ele degenera? Porque em vez de 16, se fosse dupla, ele passa a ter 64 códons possíveis. Só que com 64 códons e apenas 20 aminoácidos, um códon codifica o aminoácido de início, que é a metionina, 3 é utilizado para término e ficam 60 para 19 aminoácidos. Por isso que tem aminoácido como, por exemplo, a leucina. Ó, a leucina, ela é traduzida por 6 códons diferentes. A serina, também traduzido por códons diferentes, ó. A prolina, e não existe, pessoal, a obrigatoriedade, tá certo? Não existe a obrigatoriedade, por exemplo, de todo aminoácido que se vale do código degenerado ser pela mesma quantidade. Tem aminoácido que é traduzido só por um códon. Metionina, metionina só A ou G. O triptofano, também só por um códon. E tem uns que é por 6, outros por 4, tá certo? Mas o fato é que o código genético, ele é tríplice, ele é degenerado e ele é universal. As 3 principais características do código genético dos seres vivos. Ele é tríplice, porque ele se baseia em sistema com 3 bases. Ele é degenerado, por quê? Porque há um número maior de códons do que aminoácidos a serem traduzidos. E ele é universal. Lázaro, por que que ele é universal? Porque ele é o mesmo em todos os seres vivos. Então, o que é universal, gente, não é o genoma. Indivíduos diferentes, eles têm genomas diferentes, né? Por que que eles têm genomas diferentes? Porque eles têm informações hereditárias diferentes. O que não é diferente é o código. Porque a maneira como os nossos ribossomos leem, traduzem as trincas é universal em todos os seres vivos.
O G codifica metionina na célula animal, na célula vegetal, na célula de um fungo, na célula de um protozoário. Então, o processo de tradução, ele tem comportamento universal. Até acrescentaria para vocês. O fato do código ser universal é que viabiliza a transgenicidade. Só é possível você pegar um gene de uma espécie, certo? E introduzir no genoma de outra, e ela, a partir daquele momento, expressar aquele gene, porque o código é universal. Se não houvesse a universalização do código, não seria possível a transgenicidade. Então, quando ele pergunta no nosso item A, né, justifique a afirmação, o código genético é degenerado, você vai dizer que ele é degenerado por qual motivo? Ele é degenerado porque a quantidade de códons é superior à quantidade de aminoácidos necessária a sofrer tradução, levando determinados aminoácidos a ser traduzidos por códons diferentes. Essa é a justificativa da nossa primeira questão. Da nosso item A, na verdade, né? Ou o item B. Determine a sequência de aminoácidos desse trecho da enzima ativa. Lembre-se que a enzima ativa, ela é traduzida por essa trinca aqui, ó. Né, por essa sequência. Então vamos lá, ó. UGG. Aí você faz assim, ó. Quem é o primeiro códon? U. Primeiro códon, U, tá, ó. Segunda base do primeiro códon, G. Aí você vai U, G. Certo? UG. G. Então, UGG. Aí você chega bem aqui, ó. UGG. Quem é o aminoácido? Triptofano. Então, essa primeira trinca aqui, ó, ela vai codificar o triptofano. Primeiro aminoácido, triptofano. Beleza? Então, o primeiro aminoácido codificado pela primeira trinca do RNA mensageiro da enzima ativa, triptofano. Gente, qual é a segunda trinca agora? AGU. Aí você vai aqui, ó. Primeira base, qual é? A. Primeira base. A. A segunda base, ó, segunda base G. A, G. Aí você desce, ó, para a terceira base, ó. G, U, tá bem aqui, ó. Então, A, G, U. Tá aqui o aminoácido. Serina, certo? Então, essa trinca aqui, ó. Serina. No RNA da enzima ativa, a primeira trinca codifica o triptofano, que é UGG. A segunda trinca, a AGU, codifica o quê? Serina. Vamos para a terceira trinca, CCA. Ó, terceira trinca, ajudem-me, CCA. Ó. C, primeira base. C, segunda base. C. Aí você desce, ó. C, desce. A, bem aqui, ó. Prolina. Prolina. Então, olha aqui. Prolina. Bora para a terceira... Não, a quarta trinca. Olha a quarta trinca, UCA. Você agora já tá fera, né? Não, ó. Primeira base, U. Segunda, C. UCA. Bem aqui, ó. Serina. Agora, CUU. Primeira base, C. Segunda base, U. E agora você procura U. Bem aqui, ó. Leucina. Leucina. Está faltando somente o quê? Duas trincas. AU. Vamos lá? A. Segunda base, A também. Desce, uracila, tá aqui, ó, aspargina. Ó, asparagina aqui, ó. Certo? Asparagina. E a quinta não, a última, né, ó. Primeira, triptofano. Segunda, serina. Terceira, prolina. Quarta, serina. Quinta, leucina. Sexta, asparagina.
E a última, GCA. GCA seria o último aminoácido da enzima ativa. GCA, onde é que nós temos aqui a GCA? G, primeira base. C, segunda base. Desce A, bem aqui, ó, alanina. Certo? Alanina. Perfeito, então. Tá aí, moçada, a sequência, tá certo? Que você tem dos aminoácidos codificados, ó, o trecho da sequência normal de aminoácido de uma enzima ativa, que foi a pergunta do item B. Determina a sequência de aminoácido desse trecho da enzima ativa, certo? E a sequência de bases do RNA mensageiro responsável pela enzima inativa, tá? Você já percebe, ó, aquilo ali é a sequência de aminoácidos da enzima ativa. Note que a inativa é essa, ó. Triptofano bate, então a alteração não foi na primeira trinca, ó. Segunda base, serina bate, ó. Onde é que você percebe o erro aqui, gente, ó? Na terceira base. Então a mutação foi aqui, ó. A mutação foi aqui. E me ajudem, se a mutação foi na terceira base, né? A mutação foi aqui, na terceira trinca. O que aconteceu? Era uma prolina, CCA, passou a ser o quê? Uma histidina. Se passou a ser uma histidina, eu pergunto a vocês, a histidina, ela é codificada por quais trincas? Tá aqui a histidina, ó. Histidina, histidina, certo? Sabe quais são as trincas que codificam a histidina? Ó, C, A, U. Então, a histidina, C, A, U, CAU, certo? E o que mais? CAC. CAC. São as duas trincas que codificam a histidina. Ele diz que a mutação foi por perda de uma base. Então, se foi por perda de uma base, qual base aqui vocês acham que tem que ser perdida para que a histidina apareça? Nós tivemos exatamente aqui, pessoal, uma deleção da primeira base do terceiro códon. Certo? Uma mutação por deleção da primeira base do terceiro códon. Essa citosina aqui foi deletada, ó. No que ela sofreu deleção, como é que passou a ser agora as codificações? Triptofano ficou UGG, perfeito? Serina, ó, ficou AGU. Só que foi deletada essa basezinha aqui, ó, aí ficou, ó, daqui pra frente agora. CAU, aqui, ó, CAC, UUA, ó. CAU, CAC, UUA e AUG. Então, no caso, ele pergunta qual é a sequência de RNA mensageiro responsável pela enzima inativa, que foi a mutação. Aqui, ó, UGG, AGU, CAU, CAC, UUA e AUG. Beleza? Então, por que surgiu essa sequência aí? Porque nós tivemos uma mutação na primeira base do terceiro códon, e foi uma mutação por deleção. Tá resolvido aí para vocês. O item C diz, escreva o trecho da molécula de DNA que codifica o segmento da enzima ativa. O segmento da enzima ativa. E assinale nessa molécula o local em que ocorreu a mutação e qual base foi perdida. Olha, para você ter a sequência da molécula de DNA da enzima ativa, é tranquilo, ó. Se esse trecho aqui, moçada, ó, se esse trecho ele corresponde ao trecho do RNA, como é que você encontra o do DNA? Você faz por complementação de base, né? Como é que você faz por complementação de base?
As bases não são complementares? Adenina sempre com a uracila, citosina sempre com a guanina. Então vamos lá. U, como é que ficaria? A. GG. CC. Primeira trinca, certo? Isso é a molécula de DNA da enzima ativa, que é essa aqui, ó. Agora aqui, ó. AGU, como é que fica? Não tem A aqui? T. Certo? Aqui, pessoal, CA. Continuando. CCA. GGT. Relação de complementariedade das bases, certo? Ó, vamos lá. UGG, ACC. AGU, TCA. CCA, GGT. Agora, ó, UCA, como é que fica? AGT. CUU, GAA. Aqui você tem A e fechando CGT. Bom, essa é a sequência que você tem do DNA. E você pode afirmar que a mutação, ela aconteceu exatamente aqui, ó. No terceiro códon. No terceiro códon por deleção da primeira base. Beleza? Tá resolvido aí para vocês. Uma questão boa, sem dúvida, uma questão um pouquinho mais complexa do que as duas primeiras, porque código genético sempre é uma questão que a galera às vezes tem um pouco de dificuldade. Mas tá aí resolvido para vocês. Nos encontraremos na questão de número 4. Forte abraço.